Eu tenho certeza que você já desabafou alguma vez. Eu já desabafei diversas vezes. Mas você sabia que a Bíblia traz um relato em que Deus desabafa por conta do seu descontentamento com o seu povo? Pois é, está no livro do profeta Isaías, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Eu convido você a pegar sua Bíblia e que nesse momento nós vamos fazer uma reflexão a respeito do desabafo de Deus. Logo depois da nossa vinheta. Olá, Pastor Clóvis aqui. Seja bem-vindo ao nosso canal, o canal A Pregação em Perspectiva. Se por acaso você está chegando por aqui hoje e essa é a sua primeira vez que você visita o nosso canal e assiste um dos nossos vídeos, eu convido você a se inscrever, ativar o sininho, dar o seu joinha e assim você fortalece o canal, que aqui tem bastante conteúdo para você que é pregador, que tem interesse em assuntos relacionados à pregação da Palavra de Deus ou que gosta de uma boa pregação expositiva. Vamos adiante. Hoje nós vamos falar sobre o desabafo de Deus. Profeta Isaías, capítulo 1, versos de 1 a 3. São estas as mensagens a respeito de Judá e de Jerusalém que o Senhor Deus deu a Isaías, filho de Amós, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Escutem, ó céus, e prestem ouvido, tu, ó terra, pois o Senhor Deus está falando. E ele diz: criei filhos e os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. O boi conhece o seu dono, e o jumento conhece a manjedoura do seu possuidor. Mas o meu povo não entende. O povo de Israel não sabe de nada. Pois bem, este é o início do livro do profeta Isaías, onde Deus já começa revelando a Isaías o seu desabafo a respeito do seu povo, para que Isaías transmitisse essa mensagem a Israel. Deus está descontente com o seu povo por conta da sua rebeldia, por conta da idolatria que havia contaminado o povo de Israel. E o desabafo de Deus ao profeta Isaías a respeito do seu povo possui dois elementos que são importantes nós refletirmos a respeito deles para entender o desabafo de Deus. O primeiro elemento diz respeito às testemunhas que Deus invoca a fim de que o seu desabafo seja efetivamente pronunciado. É interessante que ele invoca como testemunha a criação. Ele diz: ouve, ó céus, presta ouvidos, tu, ó terra. E a partir daí, ele coloca o seu desabafo. Eu criei filhos, eu os exaltei, mas eles prevaricaram contra mim. Perceba que a criação ela não desapontou a Deus desde o início. Os céus estão lá, a terra está aí, cumprindo o propósito para o qual foram criados. E Deus, no momento em que ele quer desabafar a respeito daquele único elemento da criação que ele dotou com a sua imagem e semelhança, que é o homem, e se rebelou, ele invoca para testemunhar o seu desabafo o céu e a terra que se mantêm em obediência. Quando Deus criou todas as coisas iam sendo criadas naturalmente através da sua voz. Haja isso, haja aquilo outro. O céu e a terra foram criados assim. Mas no momento em que Deus criou o homem, a nós, ele colocou suas próprias mãos. Ele nos criou e, além de colocar as suas próprias mãos para nos fazer, para nos moldar, ele deu a nós o fôlego da vida, o seu Espírito. E diz o texto sagrado de Gênesis que Deus, quando criou o homem, criou a sua imagem conforme a sua semelhança. Nada mais de toda a criação
foi criado à imagem e semelhança de Deus, apenas um homem. Mas o homem se rebelou. E Deus aqui nesse momento de desabafo, ele invoca para testemunhar o seu desabafo a criação, os céus e a terra. O que será que isso quer nos dizer? O que será que significa ler um texto da Escritura Sagrada que relate isso? Será que nós nos identificamos com esse texto? Será que nós não nos rebelamos contra Deus a ponto de Deus invocar a sua criação para reclamar de nós? Para desabafar a nosso respeito? O ponto no qual eu gostaria de patentear aqui para você é justamente o ponto que se refere à obediência. É por conta da obediência do céu e da terra que Deus os chama para testemunhar o seu desabafo. Céu e terra obedecem. Então, céu e terra testemunham o desabafo de Deus contra quem não obedece. Nós temos obedecido a Deus? Será que Deus tem reclamado com o céu e a terra a nosso respeito? Como será que anda a nossa vida? Como será que eu tenho conduzido a minha vida, a minha caminhada, uma vez que eu possuo distintamente de toda a criação a imagem e a semelhança de Deus? O que eu tenho feito com isso? Precisamos refletir a esse respeito. O desabafo de Deus, será que é para mim? Mas tem um outro elemento que está inserido no texto, a respeito do qual também nós devemos refletir. Trata-se da referência. Deus chama para testemunhar o céu e a terra, mas usa como referência a irracionalidade da criação que ainda obedece também. Ele diz: o boi conhece o seu possuidor e o jumento conhece a manjedoura do seu dono. Ele está reclamando com os céus e a terra, e nessa reclamação, nesse desabafo, Deus menciona que os animais que são propriedade do homem se submetem ao homem. Aquele que possui o boi é senhor dele. E o boi reconhece isso. O boi obedece. É um animal irracional, mas a obediência é presente na sua relação com o seu possuidor. Ele invoca o jumento, animal irracional, que conhece a manjedoura do seu dono. Note que manjedoura é o recipiente onde o dono do jumento coloca o alimento para suprir as suas necessidades, suprir a sua fome. E o jumento conhece a manjedoura do seu dono. É muito importante lembrarmos que Deus é o nosso Senhor, Deus é o nosso provedor. E os animais irracionais reconhecem quem supre as suas necessidades. Os animais irracionais reconhecem de onde vem a provisão, quem é o seu Senhor, e reconhecem que esse Senhor provê as suas necessidades. E Deus aqui reclama com os céus e a terra. Deus desabafa com os céus e a terra, usando como referência a irracionalidade para dizer que o seu povo não reconhece que é Ele que supre a sua necessidade, que é Ele que provê a própria vida para o homem. Será que nós nos identificamos com esse texto? Será que a nossa rebeldia diante de Deus não tem causado em Deus tristeza e descontentamento a ponto de Ele querer desabafar com a criação? Será que Deus não tem se entristecido com o nosso comportamento diante dele, a ponto de olhar para o boi e para o jumento e reconhecer a obediência neles em relação a nós e lamentar a nossa desobediência e os nossos descaminhos em relação a Ele próprio? É bem possível que sim, que você e eu estejamos absolutamente enquadrados na identificação com o relato desse texto, onde Deus desabafa a respeito da desobediência do homem. Mas eu quero dizer para você que nem tudo está perdido. O próprio Deus tem a resposta. O próprio Deus tem a solução para esse dilema da nossa desobediência e do seu desabafo. Vamos ler o verso 18 do capítulo 1 de Isaías. O Senhor Deus diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho escuro, mas eu os lavarei, e vocês ficarão brancos como a neve.
brancos como a lã. Depois de desabafar, depois de reclamar com Isaías, a fim de que Isaías transmitisse ao povo o seu desabafo sobre ou a respeito do seu descontentamento, absolutamente consciente da incapacidade do homem em resolver essa questão, o próprio Deus apresenta a solução. Venham, conversem comigo a respeito desse problema. Ainda que os seus pecados sejam vermelhos escuros, eu os tornarei brancos como a neve. Eu quero lhes dizer, nesta oportunidade, que o problema do nosso pecado, o problema das nossas desobediências diante de Deus, já foi resolvido. Não havia nada que nós pudéssemos fazer. Não há nada que nós possamos fazer. E não haverá jamais nada que nós façamos que possa aplacar a ira de Deus, que possa satisfazer o seu descontentamento por conta da nossa desobediência. O próprio Deus resolveu esse problema, enviando Jesus, o seu Filho, para morrer por nós. E o sangue dele, derramado na cruz do Calvário, é o substituto do nosso sangue. Nossos pecados são vermelhos, desagradam a Deus, nossas falhas, nossas desobediências nos afastam de Deus, mas a Bíblia diz que Jesus é o nosso mediador diante de Deus. Quando você pensar a respeito da sua vida, quando você estiver refletindo a respeito da sua desobediência ao Senhor, pense e lembre do que o Senhor fez para resolver essa questão a nosso favor. Ele enviou Jesus para morrer por nós. Entenda a suficiência do que Cristo fez na cruz a nosso favor. E que a bênção de Deus seja sobre a sua vida. Se você tem algum assunto, algum tema ou algum texto da Escritura a respeito do qual você gostaria que nós falássemos neste canal, mencione nos comentários deste vídeo e veja no nosso canal o assunto ou o texto que você escolheu. Um grande abraço e até o próximo vídeo.